Abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 4, no verso 1. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. E diz assim, Mateus 4, 1. Amém ou misericórdia? Amém? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atirai-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito mais alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? O tema para essa palavra é resistindo ao diabo e vencendo as tentações. Resistindo ao diabo e vencendo as tentações. Nós precisamos entender que resistência é uma força contrária à outra. Resistir ao diabo não significa orar para que ele não venha. Significa impedir que ele encontre espaço na sua alma. Ninguém oferece resistência se não tiver uma força contrária. Então a resistência significa que Satanás não desiste. Ele só não vai conseguir. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós precisamos ter consciência clara disso. Não existe resistência ao diabo sem uma sujeição a Deus, porque a sujeição a Deus é o único respaldo para que podemos enfrentar Satanás e vencê-lo. Então você não consegue prestar resistência se você não tiver sujeição à vontade de Deus, submissão. Se a sua vida não estiver sujeita à vontade de Deus, você não conseguirá resistir às forças de Satanás. Quantos estão entendendo? Digo amém. E isso só acontece porque só se pode expressar autoridade quem está sujeito a uma outra autoridade maior. Eu já dei esse exemplo aqui, e eu vou dar de novo porque tem muita gente nova, e é para você entender, trazer uma figura de linguagem para você entender como é exercer autoridade quando você representa uma autoridade maior. Eu sempre uso esse ensino porque ele é muito didático. Um policial militar, às vezes a pessoa tem um ensino médio, e você é um engenheiro renomado, todo mundo te conhece, ou você é um médico, todo mundo te chama de doutor, ou você é um advogado com muito conhecimento. Se o rapaz, policial militar, de 2º grau completo, que às vezes tem até um português suspeito, te parar na rua, você vai ter que chamar ele de senhor. E às vezes ele é mais novo que você. Porque a farda, o exercício do trabalho dele, está representando algo muito maior. Ele está ali como pessoa, mas a representatividade dele é do governo. Entende isso? Então é assim que o mundo espiritual nos conhece. É exatamente não por quem você é, mas pelo Deus que você serve. Então a nossa autoridade está sujeita
ao Deus que nós servimos. Quantos estão comigo? Digo amém. Resistir ao diabo é uma ordem dada para todo cristão, mas quem está condicionada ao nível da nossa submissão, e sujeição a Deus. Todo cristão passa por momentos onde ele é tentado de alguma forma. Ninguém está livre de ser tentado. Fala para quem está do seu lado, ninguém está livre de ser tentado. Nem Jesus esteve, ainda que sobre ele não houvesse pecado algum, ainda que ele não carregasse o pecado, a iniquidade, ainda assim, Deus permitiu que ele fosse tentado. Claro que era para nos ensinar que existe uma maneira de vencer a tentação. Então, todo crente passa por tentação. Passar por tentação não é pecado. Pecado é cair na tentação. Está comigo? Está comigo? Muitos aqui que estão assistindo culto ou talvez estão em casa pela internet, em algum momento passou por tentação. E muitos, além de passar por tentação, certamente em algum momento desses níveis de tentação você caiu, você sucumbiu. E o que isso quer dizer? É que naquele momento você esqueceu, ou você não estava sujeito à vontade de Deus, ou se esqueceu de quem você representava e deu mais voz ao diabo do que a voz de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pelo diabo e pelas concupiscências da nossa alma. O que nos faz cair? Os desejos carnais. Você percebe lá em Eva que você não vê a Bíblia dizer que a serpente levou Eva até a árvore que ela não deveria estar perto. Não, a serpente estava lá, provavelmente Eva já estava olhando o fruto, porque a serpente já foi direto no assunto. Olha como ela é bonita aos olhos. Então a tentação, ela é fruto dos nossos devaneios, dos nossos desejos ocultos. Por isso que o apóstolo Paulo diz: seja santo tudo aquilo que ocupe o vosso pensamento, porque isso te guarda. Amém? Existem maneiras de resistirmos e até mesmo de vencermos a tentação. E a principal maneira é nós sermos direcionados ou orientados à luz da palavra. Por isso que igreja, viver em comunidade, é uma segurança para o crente. E é por isso que Satanás tem inventado no meio do povo cristão de que nós não precisamos ir à igreja para ter Jesus. Isso é uma das maiores mentiras do inferno. Não existe cristianismo sem a comunhão dos santos. A igreja não te salva, mas todo salvo tem necessidade de ir à igreja. Você entende isso? A igreja não te salva, mas se você não tem necessidade de ir à igreja, você ainda não encontrou salvação em Cristo Jesus. Porque quando você encontra salvação, viver em comunhão, na comunhão dos santos, é um desejo maior do que você. Se encontrar com pessoas que vivem o mesmo propósito, para exaltar e adorar o mesmo Deus, é maior do que você. Está comigo? Amém? O pastoreio ou a mentoria realizada segundo as verdades da palavra de Deus são poderosas armas espirituais de capacitação contra as ciladas do diabo. Então, irmãos, você que está nos visitando e deseja ter discernimento quando o diabo tem armado ciladas para você, busque relacionamento, busque pastoreio, procure alguém para te mentorear, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ande com pessoas que vão desafiar você, que vão confrontar as tuas palavras, teus conceitos. Irmão, nós não gostamos de gente que discorda da gente. E quando você encontra alguém cheio do Espírito Santo, vai ser a pessoa que mais vai discordar de você.
E é nessa discordância que nós seremos transformados. O confronto, a exortação é para nos aproximar do caráter de Cristo. Aquela pessoa que aplaude tudo que você faz, cuidado. Aquela pessoa que tudo que você conta, ela te entende. Cuidado. A Bíblia diz que Jesus disse que ele não veio para trazer paz, ele veio trazer espada. Estão comigo? O deserto, no contexto desse livro que nós lemos, Jesus estava vivendo exatamente um período de jejum e de oração, como nós estamos agora. E foi ali que ele foi provado como o homem que era, em sua fé, em sua confiança e em sua identidade. Diga comigo, fé, confiança e identidade. São exatamente nessas três áreas que Satanás vai tocar em você, e se você não estiver firmado em Jesus, você vai ceder. O que nós vivemos hoje nessa geração? A maior crise de identidade da história da humanidade. Nós temos uma geração que vive a maior crise de identidade da história. Uma geração que não aceita mais mãe nem pai. Uma geração que não sabe se é homem, se é mulher, se é cis, se é bi, se é tanto nome. Uma geração que não sabe se é negro, se é branco, se é preto, se é pardo. Uma geração que não sabe mais nada. Tudo hoje está relativizado, até o óbvio. O nome disso é crise de identidade. Isso é um dos terrenos mais férteis para a ação de Satanás. Uma mente insegura na sua identidade real está vulnerável a qualquer tipo de sugestão. Não se pode mais dizer que fulano está doente. É uma condição. Não pode dizer mais o que é enfermidade. O corpo é dele. Não pode mais nada. E qualquer coisa que você diga, você está cometendo hoje um crime. Se você pegar um ovo do pardal, você comete um crime ambiental. Mas se você matar uma criança no ventre, é liberdade. Então nós estamos vivendo a maior crise de identidade da história da humanidade. E nós precisamos guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus e nos sujeitarmos a Deus. Como? Pastoreio. Ainda que algumas coisas você não entenda, submeta-se. Porque isso vai te trazer salvação. Existem coisas, irmão, que nós como discípulos não vemos. Mas a pessoa que está te mentoreando vê. A pessoa fala, você está estranho. Você fala, não, tá. Tem alguma coisa. Será? Tem. Vamos orar porque Deus vai trazer. Deus é Deus, amém? Mas Deus usa pessoas. Porque se Ele não usasse pessoas, Jesus não precisava ter nascido de Maria. Ele poderia ter aparecido na terra, porque Deus tem poder para isso. Jesus já existia. Deus usa pessoas. Fala para quem está do seu lado, Deus usa pessoas. Então guarde a tua fé, guarde a tua confiança e permaneça a sua integridade cristã firmada e ativada em Cristo Jesus. Aqui, nesse contexto, o deserto tem duas conotações distintas. A primeira conotação, o deserto significa lugar de transição. Diga comigo, lugar de transição. O que é um lugar de transição? É um lugar onde todo mundo vai passar em algum momento de sua vida cristã. E esse lugar, por que nós vamos sempre passar por ele? Ele é o lugar que está entre o Egito e Canaã. Ele é o lugar que está entre o lugar onde nós fomos arrancados para o lugar onde Ele está nos conduzindo. Então, todo cristão, em algum momento de sua vida, vai passar por um deserto. E nesse percurso,
existirá dificuldades e caminhos estreitos, caminhos, não é estreita a palavra que eu queria dizer, hostis a serem percorridos. Entre o sofrimento e o lugar da promessa, existe um caminho árduo de renúncia, de solidão e de desesperança a ser percorrido. Porque o deserto tem muitas outras funções, mas é um lugar de desesperança. Porque ninguém consegue construir nada no deserto. O chão é instável. Ninguém consegue plantar nada no deserto, porque não chove. Ninguém consegue gerar uma visão inspiradora, porque o deserto não tem diversidade de visual. É uma imagem só, sequidão. Então, é lugar de transição, mas a segunda característica do deserto é também o lugar de conhecer Deus. Por que, pastor, o deserto também é um lugar de conhecer Deus? Porque a falta de perspectiva que um deserto causa na nossa alma nos leva a reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de um Deus que criou o céu e a terra. Irmão, não tem lugar melhor para nós recorrermos a Deus do que no deserto. Porque quando está tudo bem, a gente esquece. Tem um monte de gente que veio hoje, por quê? Porque deu um BO. Porque se não desse BO, você não estava aqui. Então o deserto, ele é necessário. Fala para quem está do seu lado, o deserto é necessário. Um monte de gente. E às vezes você está achando que é só você. Não, tem muita gente. O deserto nos ensina que só o Senhor tem poder para mudar a nossa história. Ninguém mais. Deus também escolheu o deserto para falar com Moisés. Foi no deserto que Deus se revelou para ele na sarça ardente. Foi no deserto que Deus escolheu para que João Batista habitasse. Um lugar que ninguém queria ir, Deus escolheu para que pessoas fossem batizadas, fossem curadas, fossem transformadas através de João Batista. E são duas figuras extremamente emblemáticas e representativas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, respectivamente. Nesse contexto também, nos mostra claramente que o diabo existe, irmão. É outra história que essa geração relativizada tenta subestimar. Não existe diabo, é uma força, é uma energia. Irmão, o que você está fumando? Porque está escrito na Bíblia. Aonde você tirou isso? Não é o cosmos. Hoje eu entreguei para o universo. Isso é uma maneira de se proteger, porque a pessoa que não diz que o diabo não existe, ele está, entre aspas, declarando de que a vida que ele resolveu viver não vai levá-lo para o inferno. Entende? É uma maneira de trazer sustentabilidade para o comportamento que eu decidi viver. Mas deixa eu falar para você, a tua verdade é relativa, a de Deus é absoluta. Então, se a Bíblia diz que existe o diabo, ele existe, você querendo ou não. Você não precisa crer para ele existir. Amém? Então, esse contexto nos mostra claramente que o diabo existe, que ele é real e não somente uma lenda, uma força, uma energia, como muitos acreditam. O diabo é um ser espiritual, um anjo caído, maligno, perverso, mentiroso, astuto, assassino. Irmão, a astúcia do diabo, ele começou com Jesus usando das necessidades imediatas. Ele sabia que Jesus estava com fome. O que ele falou? Transforma o pão. E aí, quando ele viu que nas necessidades imediatas ele não ia acontecer, o que ele fez? Citou o Salmo 91 para Jesus. Não dá na necessidade? Então vamos na Bíblia.
A Bíblia, quando é citada por Satanás, não é palavra de Deus, ela é palavra do diabo. Porque a Bíblia só é poder para nós, que somos resgatados, lavados e remidos, e o povo escolhido. Mas o diabo pega a Bíblia e distorce e faz o que está fazendo aí fora. E aí você encontra um monte de gente, um monte de coisa, um monte de porta abrindo, dizendo que é igreja. E pegando trechos isolados da Bíblia, distorcendo e falando, está lá. Satanás usou a Bíblia também, contra o próprio Deus. Mas tomou uma invertida, porque Jesus estava com a vida sujeita ao Senhor. Como ele disse, eu não faço o que eu quero, mas a vontade daquele que me enviou. Está comigo? No livro de Tiago, capítulo 1, no verso 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga que de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos. Verso 15: depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não subestime os teus pensamentos. Ei, você que é homem, casado, está ali tendo momentos de deleites na pornografia, você já está em adultério. Ele só não foi consumado, mas a tua concupiscência, os teus desejos, inegavelmente vão te levar para esse lugar. Não tem para onde correr. Você só está deixando um território fértil para que Satanás consuma os planos dele na sua vida. E aí eu vejo as pessoas, né? É engraçado que a gente vai conversar com a pessoa fala assim, não, pastor, porque aquele negócio. Aí eu fico assim, hã? Não gosto de falar esses nomes, não. Eu falo, mas você não fala isso, mas a vida que você leva, você precisa falar o quê? O bicho está aí na carcunda. Já viu? Não gosto de falar esses nomes. Ó. Não precisa de falar. Sua vida já te denuncia. O povo tem medo de falar, irmão, falar diabo não mata ninguém, não. Porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus habita em nós. Amém? Aplauda Jesus. Jesus deixa claro para nós que a tentação é inevitável, pois nem ele, que é santo, puro, sem iniquidade ou pecado, conseguiu não passar por ela enquanto foi homem. Então fala para quem está do seu lado, a tentação é inevitável. As pessoas precisam entender isso, porque existem momentos que nós somos tentados que a gente acha que ninguém passa por isso. E na igreja a gente é difícil, né? Todo mundo com a cara boa, todo mundo de banho tomado, né? Todo mundo de chapinha. Todo mundo de cabelo duro, igual da pastora. Ela quis tirar uma onda. Na Local 7 tem muita cacheada. Né? Graças a Deus. Nós precisamos ter a consciência de que ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Uma grande observação a respeito de Jesus nesse contexto é que a tentação de Jesus no deserto não foi por causa dos teus desejos carnais, mas como a Bíblia nos mostra, foi um propósito de Deus. A diferença da tentação de Jesus é porque nós somos tentados pelos nossos desejos. Jesus não, foi um plano de Deus, foi um propósito de Deus para ele. Estar no deserto
para Jesus não foi um acidente, mas foi a agenda de Deus. Amém? Que fique claro isso para você entender. O grande objetivo dessa agenda de Deus, através da vida de Jesus, era para nos mostrar, ainda antes dele começar a sua trajetória ministerial como Jesus, de que é possível resistir e vencer o diabo. Então, Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado, ainda antes dele manifestar o primeiro milagre. Entende? Para mostrar que ele estava ali, como eu e você. E que existe uma maneira de, mesmo nesse lugar inóspito, desse lugar de solidão. Porque, irmão, no começo, que a gente está em sofrimento, quem já passou por grande... Hoje eu vi um irmão de um cara muito famoso, que está passando por um momento complicado, fez um vídeo, e ele estava dizendo, e no vídeo ele falava assim: onde estão os amigos do meu irmão? E botava a foto do irmão com os amigos. Onde estão aqueles que diziam, você é meu irmãozão? Você falou, eles não recebem mais mensagem de ninguém. Irmão, deixa eu te explicar, porque existem brigas que as pessoas não querem comprar, não. Então não caia nessa bobagem. Você briga com a tua mãe hoje, cai de cama, fica mais de uma semana para você ver quem vai te ajudar. Sua mãe. Porque teus amigos vão dizer, nossa, hoje eu tenho que trabalhar, nossa, eu estou agarrado. Não tem jeito. Então, deserto é lugar de solidão. É lugar, irmão, que você pensa, ninguém lembra de mim, mas o Senhor não nos abandona. É lá que nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus e reconhecer o erro e dizer, Senhor, me perdoa. Isso aqui não é porque me jogaram praga, não é porque tem olho grande, não é inveja, não. É fruto dos meus desejos ocultos. Aquilo que eu não conto para ninguém. Mas para o Senhor eu vou falar, porque o Senhor já conhece. A palavra diz que o Senhor esquadrinha o meu coração. Quantos estão comigo? Digam amém. Amém? O grande objetivo dessa agenda de Deus através da vida de Jesus era para nos mostrar que é possível vencer o diabo. Se o primeiro Adão caiu e sucumbiu à tentação no jardim, o segundo Adão, que é Jesus, venceu o diabo e a tentação no deserto. Isso nos mostra que não é o lugar que define, mas sim o coração de quem está sendo tentado. Não é o lugar. Irmão, tem gente que não está na igreja e tem caráter, tem idoneidade, falta Jesus, porque não é as nossas ações que nos dão legalidade para entrar no céu. Ninguém vai para o céu sem ser por Jesus. Mas existem pessoas com caráter e que não estão aqui. Enquanto tem gente que fica aqui, está na fofoca, na maledicência, na lascívia, dando mole para o marido dos outros, olhando para a esposa dos outros. Tem isso. Então não é o lugar que define, é o Deus que nós servimos. Porque estar na igreja não significa que você é igreja. Porque o que significa que você é igreja é a vida que você tem. Está comigo? Nos mostra também que é possível vencer a tentação independente de qualquer coisa. A tentação pode vir até nós em momentos de grandes deleites. Isso é algo que nós precisamos prestar muita atenção. Muitas vezes, os momentos de grandes glórias e conquistas das nossas vidas são prelúdios de momentos de grandes tentações que estão por vir. Nossas maiores vulnerabilidades estão logo depois das grandes vitórias. E ser cauteloso também é um tipo de resistência à tentação. Por quê, pastor? Os momentos de glória são prelúdios do tempo de deserto. Porque nós acabamos de passar por uma grande vitória, o que a gente faz? Baixa a guarda. Temos uma grande conquista, a gente relaxa. E é a hora que a gente mais precisa vigiar. Porque é exatamente isso que o diabo quer.
nos pegar distraído. E a cautela não nos deixa distrair. Venci a batalha, mas já estou pronto para outra. Estão comigo? Mateus capítulo 7, no verso 15, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Irmão, falso profeta é o que mais tem hoje em dia, né? Porque hoje nós estamos no lugar da fala. Hoje a internet deu lugar à fala. Todo mundo tem opinião sobre tudo e, na verdade, não sabe nada. Todo mundo que opina sobre tudo revela que não sabe nada. Porque quando você tem domínio sobre algo, você só fala sobre aquilo que você domina. Agora, quando você fala de tudo, você não sabe nada. Essa que é a verdade. Tudo. As pessoas se acham no direito de opinar naquilo que você acredita. Elas vão lá na sua rede social para dizer por que você postou isso e falam um monte de bobagem para você. É o direito de fala. Então nós precisamos estar firmados em Jesus e discernir a voz profética. Eis que vos digo que o Senhor vai te enviar. Você fala, vai enviar para lugar nenhum. Eu nem tenho chamado missionário, vigia. É assim. Porque tem essas bobagens, né? O missionário acha que todo mundo é missionário. Aí ele vai orar por você, estou te vendo numa estrada. Você fala, então eu quero voltar dessa estrada aí. Né? A gente tem essas coisas, discina a voz profética. A voz profética ela não te surpreende, ela te testifica. Você entende? Ela não te surpreende, ela testifica algo que você já tem uma leve certeza. Está comigo? Mateus capítulo 24, no verso 4, diz: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então diga para quem está do seu lado: tenha cautela. Amém? Jesus, logo depois de passar por um grande momento de êxtase, olha que coisa interessante, em sua história de vida, talvez o momento mais glorioso para ele como Deus, né, como Jesus, como Filho de Deus na terra, ele foi conduzido por um dos momentos mais difíceis. Claro que o pior momento foi lá na frente, quando ele foi açoitado e recebeu sobre si todo o pecado do mundo. Mas presta atenção, Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. A Bíblia diz que ele olhou para o céu, viu os céus abertos e viu o Espírito Santo vir como pomba, ou seja, ele era homem, 100% homem, e 100% Deus. Então ele teve a experiência gloriosa como homem, de ser batizado e ver os céus abertos, e além disso ainda viu o Pai dizer: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Até aquele momento, o maior momento de glória, porque aquilo foi o selo de Deus para que ele fosse reconhecido pelo mundo como o Messias. Mas ele acabou de passar por isso, e aí a Bíblia diz: o Espírito o conduziu ao deserto. Então, irmão, deixa eu te dizer, os maiores momentos de glória podem ser prelúdios dos teus maiores desertos que estão por vir. Acautelai-vos. Fique esperto. Em outras palavras, deixe de ser infantil, não saia do espírito, não se distraia. Glória a Deus, eu consegui minha passagem, eu ganhei o dinheiro, aleluia, mas 7 horas da manhã vem orar. Porque o povo que não vem na oração é o povo que mais dá trabalho. Pastor, estou precisando conversar, não estou querendo não. Se você ouvisse Deus, você já tinha resolvido o seu problema. Irmão, o que tem de gente que eu conheço, que podia estar orando, não vem? Eu falo. Essas irmãs são engraçadas. Ô Dagmar, tá perdendo aí, filha. Perdendo a vez aí.
Dá mole não. Mateus capítulo 3, 17. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E foi depois desse momento tão glorioso que ele, Jesus, foi levado ao deserto e foi tentado por Satanás. Da beleza do mergulho nas águas para a hostilidade e sequidão do deserto. Está preparado? Não, né? Mas esteja. Por isso nós precisamos ter cautela. Irmão, deixa eu te dizer. A bênção de Deus, a intenção não é trazer o deserto para te maltratar. É para trazer o deserto para te forjar. Porque você precisa ser provado de que a bênção não se tornou maior na tua vida do que o abençoador. Você está me entendendo? Tem gente que está pedindo um filho. O filho nasce, o que a pessoa faz? Some da igreja, porque agora não, porque ele está doente. Porque ele está com febre. Porque ele está não sei o quê. Mas, irmão, ele está 6 meses doente, essa criança, gente. O que aconteceu com essa criança? 6 meses que a criança está doente. Aí pede um emprego. Nossa, porque eu estou construindo, eu preciso que Deus aumente a demanda. Aumenta a demanda. Aconteceu, estou trabalhando muito. Então, esses desertos é para nós sermos provados de que a bênção não se tornou maior do que o abençoador. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo a minha prioridade. Ele continua sendo o meu deleite. É nele que eu encontro prazer. Eu quero casar. Casou, some. Aconteceu, não, a gente estava tendo um tempo, família. Gente, mas todo domingo à noite tem um tempo com família? Só domingo que só tem. Como é que é esse negócio? Me conta aí. Não, pastor, a gente dorme depois do almoço. Aí quando eu vejo, já deu 7. Fala, está dormindo você, sua mulher e Satanás, porque todo domingo, perde a hora todo domingo, o despertador travou, é demônio. Expulsa esse demônio desse despertador. Eu duvido que o despertador não deixe de despertar para o futebol. Deixa, mano. Toda vez que tem futebol, eu falo, Jorge, que hora que foi o futebol? 6 horas da manhã. E aí, Jorge? Lotado, pastor. Legal pra caramba. Eu vou aparecer lá. Porque na oração os irmãos não conseguem vir. Não vem domingo, não vem sábado. Não sei o que acontece. Irmão, isso é para te abrir os teus olhos. Isso é segurança para você. Estar aqui só traz um benefício. Você. Não é para mim. Não é para a igreja ficar cheia, não. É porque eu sei que você vai estar sendo guardado por aquele que te levou para o deserto, ou te deu permissão para estar lá. Está comigo ou não? Cautela é um tipo de resistência. Diga comigo, a cautela é um tipo de resistência. Amém? A vida cristã aqui na terra não é uma garantia para a ausência de problemas. Diga comigo, ser crente não me livra dos problemas. Amém? Muito pelo contrário, irmão. Presta atenção. Fomos advertidos por Jesus que aqui nós sofreríamos retaliações por causa das nossas escolhas. E ainda mais, diz que nós teríamos aflições. Então, ser crente, segundo os valores do mundo, é sinônimo de problema, porque você decidiu andar para o lado contrário. Então, naturalmente falando, não vai melhorar, não. Está comigo? João capítulo 15, no verso 18, diz assim: se o mundo vos odeia, qual é o problema hoje? A sutileza do diabo para esse tempo de uma geração sem identidade. Nós temos necessidade do quê? Like. Deixe seu like. Né? 3 likes. Meu Deus, eu tenho que fazer uma coisa mais legal. Aí quando você vê, você está, ó.
Não tem, eu sei que não tem crente que faz isso aqui, não. Todo mundo entendeu. Porque você tem necessidade. Está dando errado, vamos fazer o que está dando certo. Irmão, você não precisa disso, querido. A sua identidade está no livro da vida. Seu nome está lá e isso basta. Amém? Então, se o mundo vos odeia, irmão, não queira aplauso do mundo. Porque como cristão você não vai conseguir. Não vai. Se você pregar as verdades de Deus, tudo que você não vai ter é a aceitação do mundo. É engraçado, né? Porque a Baby do Brasil acabou com o carnaval. Acabou, gente. O povo deve estar com ódio dela porque não fala nada. Ninguém fala de nada de ninguém. Tudo é ela, ela. Eu estou achando muito legal. Porque você não precisa da aceitação do mundo. Nós temos o melhor prêmio, que é o nome escrito no livro da vida. Então, se o mundo te odeia, saiba que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Por isso que a gente vê o crente falando, quando eu era do mundo, e aí às vezes a pessoa que não é crente fala, nossa, eu não gosto desse negócio de quando era do mundo, você é o quê? Você é ET? E aí o crente que não estuda a Bíblia não sabe explicar. Aí sabe o que ele faz? Vou mudar o meu vocabulário, porque esse vocabulário está afastando as pessoas de mim. Não, é você que não lê Bíblia. Está aqui, ó. O mundo que a Bíblia diz não é geografia. O mundo que a Bíblia diz é cosmovisão. São valores, são conceitos. Então, quando a Bíblia diz, eu te tirei do mundo e por isso o mundo te odeia, está dizendo, você pertencia àquela cosmovisão, você estava debaixo daqueles valores. Hoje, o que rege a tua vida é a minha vontade. Então não tem como o mundo gostar de você. Qual é o primeiro sintoma que nós sentimos quando nós nos convertemos? Não é quando nós frequentamos igreja, porque tem gente que frequenta igreja, mas continua indo lá no mesmo barzinho. Eu já vi isso, poucos dias. Não, pastor, porque é um amigo. Eu fico lá, tomo uma cervejinha com eles, não fico ruim. Isso que é isso, converteu mais ou menos. Crente que é crente, né? Porque a conversão é mudar a direção. Entende isso? O que é converter-se? É estar andando para cá e você virar para cá. Isso é conversão, não é santificação. A conversão, ela é imediata. Eu decidi. A santificação, aí ela é um processo. Porque você começa a andar para cá e você automaticamente vai deixando para trás os velhos comportamentos. Então, sair do mundo não é geografia, necessariamente. Mas aqui aponta para a cosmovisão. É deixar de pensar como o mundo pensa. É ser contra os valores dessa terra. Então, qual é o primeiro sintoma da conversão? Solidão, porque o povo acha você chato. Então, se você não adquire uma nova identidade em Cristo Jesus, você não permanece. Porque os caras vão começar... Gente, o povo é tão sem noção. Eu com 50 anos na cara, um amigo meu, liguei para ele, que eu não vi ele há muito tempo. Sabe o que ele falou para mim? Fala aí, pega ninguém. Eu falei, você está na década de 70 ainda, gente? Aconteceu. Eu falei, ué. Eu falei, gente, aconteceu. Eu falei, você está velho, meu filho, que papo é esse? Falei, nossa, esse demônio que está com você está ultrapassado. Tanta coisa para você me falar para tentar me desestabilizar. Entende? As pessoas querem trazer dúvida sobre a identidade que você tem. Eu podia entrar na pilha. Pô, é mesmo, estou com a mesma mulher, tem quase 20 anos. A sua identidade está em Cristo Jesus. Amém? João 16:33 diz assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
eu venci o mundo. Não estamos livres da tentação, mas em Jesus nós podemos vencê-la. Amém? Diga comigo, eu não estou livre da tentação, mas em Jesus eu posso vencê-la. Amém? Então eu quero dar para vocês alguns pontos. Quais são os resultados relevantes do jejum e da oração na vida do cristão? Quais são os resultados relevantes do jejum e da oração na vida do cristão? Eu disse aqui semana passada, muitos lugares que você frequenta te ensinou a fazer jejum para comprar carro, para mudar de casa, para ter filho, Está errado. Depende de como você faz. Porque o objetivo de Jesus não é barganhar com Deus. O objetivo de Jesus é nos achegarmos a Deus. Está comigo? Comigo? O jejum é para matar nossa carne. Não é para botar Deus na parede e falar, eu quero meu carro novo. Entendeu? O objetivo de jejum é para dizer, Senhor, fala comigo, porque eu quero e eu preciso te ouvir. E não é para dizer, a tua palavra diz que o Senhor faz estéril a mãe de filho, cadê? Então jejum não é isso, irmão. Estão comigo? Estão entendendo? Então, primeiro ponto, jejum e oração não são para afastar o diabo. Entenda isso definitivamente. Jejum e oração não é para afastar o diabo, mas é para nos achegar a Deus. Porque se fosse para afastar o diabo, Jesus não seria tentado. Porque o jejum dele era 40 dias na água. Nem água devia ter, né? Deserto. Né? Nem água não tinha. Então, era muito diferente do nosso. Se isso fosse motivo para afastar o diabo não teria tentado ele. Ou tentado tentar. Estão comigo? A palavra de Deus diz que o que nos afasta de Satanás é resisti-lo. E a melhor maneira de resistir o diabo é tendo uma vida santa, reta, para a glória de Deus. A maior prova dessa verdade foi exatamente a vida de Jesus e o grande momento que ele estava vivendo, logo após o seu batismo, ter a visão aberta dos céus e entrar em um tempo de jejum e oração. A primeira visita que ele recebeu foi de Satanás, de forma sutil e sorrateira. Você pensa, você acabou de sair do jejum, você fala, agora eu vou no culto, a primeira visita, Satanás. Mas qual a diferença? Ele vai vir e não vai encontrar nada, porque você vai estar fortalecido. Ele vai encontrar você no Espírito. Está comigo? Satanás não veio agressivo ou impondo regras. Muito pelo contrário, assim como fez com Eva, ele citou a palavra de Deus de forma distorcida, tentando gerar dúvidas sobre tudo aquilo que ele sabia. Jejuar e orar vai te aproximar de Deus e aumentar a sua convicção em tudo aquilo que Ele é. E também a certeza de realização de tudo aquilo que Ele te prometeu. Ponto 2. Jejuar e orar não nos livra da tentação. Jejuar e orar não nos livra da tentação. Porém, se não jejuarmos e nem orarmos, não estaremos preparados para enfrentá-la. O jejum não nos livra da tentação, mas sem o jejum nós não conseguimos sair vitoriosos dessa mesma tentação. Nos livrar é uma coisa, vencer a tentação é outra. Está comigo? Nós não temos força que venha de nós mesmos para conseguirmos vencer sozinho a tentação do diabo. Jesus no Getsêmani levou consigo seus discípulos e lá disse a eles, vigiai e orai para não cair em tentação. Preciso você chegar em casa com um menino loiro do olho azul, dou você e ele para os outros. Não puxou meu avô. Que avô que é esse? O Davi nasceu branco, você acredita? Dessa cor azul que ele é. Mas foi muita oração
Que eu falei, Deus, a Priscila puxou meu pai. Eu falei, seu pai não é filho, não é pai do seu filho. A cor do pai do seu filho. Eu orei com 2 meses ele já estava preto. Graças a Deus. Aí teve uma hora que eu comecei a orar para parar. Falei, tá bom. Jesus no Getsêmani levou consigo os seus discípulos e disse: orai e vigiai, para que vocês não caiam em tentação. A força suficiente adquirida para resistir ao diabo não vem de nós, mas vem de Deus. Fala para quem está do seu lado, não tente lutar sozinho. A força que você precisa vem de Deus. Amém? Amém, pastor. E como eu faço para conquistar essa força? Com santidade, renúncia, jejum e oração. Não adianta você vir amanhã aqui para o jejum e não ter uma vida santa. Não é barganha, não é campanha de quebra, de maldição, não. Sem santidade ninguém vê Deus. Estão comigo? Ponto 3. O jejum e a oração ativam o nosso discernimento espiritual. O jejum e a oração ativam o nosso discernimento espiritual. Aconteceu, gente. O jejum e a oração ativam o nosso discernimento espiritual. Vamos lá, em nome de Jesus. Satanás sabe exatamente quais as debilidades da sua alma e usará delas para convencer você sobre aquilo que ele quer. Esteja atento a isso. Satanás não vem de forma aleatória. Ele sabe exatamente o que dizer que vai desestabilizar você emocionalmente. Não subestime o diabo. Amém? Ele sempre será sutil em suas ofertas e usará de um arsenal extremamente variado de artimanhas para te destruir. Olha, lembra de Davi? Satanás não teve trabalho, porque Davi já estava no lugar do seu desejo, olhando para a mulher do outro. Pegar a mulher foi só consequência de um desejo que ele já tinha despertado. Entendam isso? Entende isso? Então tem coisa, irmão, que não dá para a gente falar, é o diabo. Não, é você que deu lugar para o diabo. Vigie os seus pensamentos. Vigie os teus desejos, ainda que ninguém os conheça. O mundo espiritual existe. E o diabo não é uma força. Ele é um anjo caído. E ele é real. E se não for em Jesus, nós não temos força para resisti-lo. Amém? Ele sabe como usar das suas falhas como homem para poder quebrar sua resistência como filho de Deus. Satanás sabe usar de suas falhas como homem para quebrar as suas resistências como filho de Deus, instalando em você dúvida, medo, crise de identidade. Ele sabe o caminho adequado para te atrair, te seduzir e te fazer negar e até esquecer tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Lembra quando você estava fraco na fé ou desviado, que as pessoas que tiveram que te lembrar de coisas que você viveu, seu pastor falou, olha o que Deus fez. Lembra disso? Olha quantas coisas. Aí você fala, é verdade. A gente esquece, irmão. Nós temos facilidade de esquecer. E a gente esquece coisas naturais. Vou te dar um exemplo, fazendo uma comparação, uma analogia. Eu já falei isso para vocês, eu sou formado em fisioterapia, mas tem 20 anos que eu não trabalho com fisioterapia. Mas o que eu aprendi, ainda que eu não esteja atualizado, ok? E aí,
eu estava lá fazendo uns exercícios, porque a minha cabeça eu tenho 20, mas o meu corpo tem 50, não tem jeito. Como que eu lembro que o meu corpo tem 50? Na hora que dá lesão. Quase todo dia tem uma lesão. Hoje eu estou com a minha batata da perna aqui em frangalho. Estou fazendo a força para não mancar. Porque eu fico inventando exercício, porque eu acho que eu consigo. Não consigo nada. Fui correr com o Vinícius. O Vinícius não conseguiu correr metade que eu corri. Mas ele está bonzinho. Eu já tive que ficar no gelo. Gelo, tudo inchado. Então, não tem jeito. Aí eu estava com uma dor no nervo ciático desde setembro. E o ortopedista falou, cara, isso é exercício exagerado, para com todo exercício de impacto, você provavelmente está com um pinçamento na lombar, você vai ter que parar, vai ter que fazer uns exames e tal, e tal. Eu falei, cara, acabou com tudo. Aí passou setembro, outubro, tudo sem malhar. Fui perdendo tudo que eu tinha conquistado. Aí em janeiro eu estava em casa e você sabe como é que o celular funciona, né? O assunto da cá parece que o celular pega. Irmão, aí eu vi, passava um negócio, se você está com dor lombar, pinçamento. Eu falei, gente, tem um demônio aqui dentro que... Aí eu passava, hérnia de disco, e Aí eu fiquei ouvindo, eu pensei, esse cara deve ser um ortopedista. Aí no final o cara falou, eu sou o fisioterapeuta, tal. Eu falei, gente, eu também sou. Diante de Deus. Eu falei, ué, mas eu sei exercício para isso. Nunca mais deu dor. A gente esquece, irmão. É assim que nós fazemos com as bênçãos de Deus. Precisa alguém aparecer para te lembrar o que Deus fez. E a tua fé ser acesa de novo, incendiada. Porque a gente fica com o olho no problema e esquece que os outros problemas que você teve, o Senhor te ajudou a vencer. Então tire o olho do problema e volte-se para Deus, porque Ele é a resposta que você precisa. Está comigo? Quer resolver o problema do teu deserto? Volte-se para Deus. Amém? Nossas vulnerabilidades estão completamente ligadas às nossas histórias de vida e não são necessariamente a mesma de uma pessoa para outra, mesmo que essas pessoas convivam diariamente em um mesmo ambiente. O maior exemplo disso são os filhos, o caráter dos filhos, Caim e Abel, Sem e Jafé. A gente vai vendo como os irmãos demonstram características de personalidade diferente. E aí é nesse lugar que Satanás encontra áreas vulneráveis para que ele entre e nos faça ceder, sucumbir no meio da tentação. E é a hora que você olha para a pessoa e fala assim, pastor, fulano quer nada com Deus não, por quê? Caiu de novo, está lá bebendo. Porque a bebida não é um problema para você. Não, esse cara aí não sossega não, pastor. Cada hora ele está com a mulher, quer nada com Deus. Porque o seu problema não é área sexual. Está comigo? E não, pastor, isso aí trocou de carro. Nossa, ganhou dinheiro, eles são da igreja. Pelo amor de Deus, porque o seu problema não é o amor ao dinheiro. Então, cada um tem um problema. Para alguns é área sexual. Tem gente que não tem controle. Irmão, às vezes, quantas vezes isso acontece? Esses dias eu passei, eu estava vindo. Tinha um rapaz que eu conheço há muitos anos, que ele fala que é crente, tal, casado. Aí tinha uma moça indo na minha frente. E a moça estava andando, toque. Aí, aí a menina foi passando, eu vi ele. Aí eu comecei a olhar para ele. E ele estava olhando para a mulher, atravessando a mulher para me ver. Aí ele não me viu. A menina parou aqui para atravessar a rua. E ele parou do lado dela. Aí ele foi andando, mas ele estava avançando na mulher. De repente eu fiz. Irmão, ele derreteu, entrou no bueiro. Ele gritou lá de onde ele estava, paz do Senhor, varão. Me deu uma crise de riso, porque eu fiquei com pena dele. Eu vi o quanto ele se constrangeu. Mas vigiai e orai para que você não caia em tentação. A área sentimental. Quantas pessoas sofrem na área sentimental?
Não, pastor, eu tenho o dedo podre. Não, você é carente. Primeiro sorriso, você é linda, primeiro eu te amo, você já quer casar. Vaidade, tem gente, irmão, que você quer ganhar ele, você fala que ele é bonito. Tá bonito, hein? Tá nada. Mas você sabe que a pessoa gosta de ouvir. O orgulho, insegurança, carência, baixa autoestima, vícios. Quantas pessoas são escravos do vício? A pessoa está numa vida boa. Eu vi uma reportagem esses dias, um podcast, e a mulher largou o vício, converteu a Jesus, e ela estava falando, é muito difícil, porque não existe motivo certo para você querer usar. Se você está muito feliz, você quer usar droga para comemorar. Se você está muito triste, você quer usar droga para mergulhar nas tuas crises. Então, só o Senhor. E não dá para a gente julgar o outro. O nosso papel é ajudar o outro. Você está comigo? Cada pessoa será abordada de uma forma pessoal e muito peculiar. Satanás, ao tentar Jesus, foi pertinente naquilo que ele achava infalível. Jesus estava jejuando e ele sugeriu pão. Jesus tinha acabado de ouvir de Deus que ele era o filho amado, e Satanás o instigou a pular do penhasco, dizendo que os anjos certamente viriam socorrê-lo. Olha como ele usa de uma estratégia para te trazer confusão. Jesus tinha acabado de ver os céus abertos e contemplado como homem a grandeza e a glória de Deus e o seu reino. Satanás lhe prometeu a glória dessa terra em troca da adoração. Se prostrado me adorares, todos os reinos serão seus. Não subestime o diabo. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Ponto 4. O jejum e a oração despertam o nosso espírito e nos deixam ligados. O jejum e a oração despertam o nosso espírito e nos deixa ligados. A tentação usada por Satanás sobre a vida de alguém é extremamente circunstancial. O que significa? Não necessariamente ele vai usar a mesma estratégia todas as vezes. Ele vai usar daquela circunstância, daquele momento, daquela fragilidade, daquela temporada. Então nós precisamos estar ligados. Diga comigo, eu preciso estar ligado. Amém? A sua vitória do passado não é motivo para a sua próxima vitória do futuro. Lembre-se que depois de destronar 400 profetas de Baal, Elias teve medo e fugiu de Jezabel. Lembre-se que mesmo depois de ter matado o urso e o leão, de ter matado Golias, Davi teve medo e fugiu para a caverna. Então as tuas vitórias do passado não são determinantes na tua vitória do futuro. É um novo tempo, uma nova estratégia e é um novo nível de intimidade com Deus que você precisa adquirir. Está comigo? Satanás sabe exatamente qual a sua principal fragilidade do momento e usa dessa circunstância para te seduzir e te confundir. Eva foi pega longe do marido e próxima da árvore, admirando a beleza do fruto que lhe era proibido. Foi exatamente nesse contexto que Satanás a colocou em dúvida sobre algo que o marido ouviu de Deus e repassou para ela como esposa. Porque quem ouviu o direcionamento não foi Eva, foi Adão. Então o que ela tinha que fazer? Está perto do marido. Porque na dúvida, o que foi mesmo que Deus te falou? Entende? E nesse momento o marido significava o que sobre a vida de Eva ali? Qual é o significado, a mensagem, a cobertura espiritual? No sentido de mentoria, de ensino, de apacentamento, porque quando somos apacentados, nós somos protegidos.
nós somos despertados. O apacentamento serve para quê? Para ativar você na sua vida com Deus. É para isso que serve. A ativação. Se for domínio, sai fora. Se o cara está querendo mandar na sua vida, sai fora. É para despertamento espiritual. É para dizer, você tem uma cara de boazinha, você não vale nada, você tem que mudar. Mentirosa, fofoqueira, do rolo. Ai, nossa, pastor, minha mãe fala isso. Eu sei. Normalmente a gente fala que o pai e a mãe falam a vida inteira, vocês não gostam de ouvir. Minha mãe é chata, e Deus traz uma pessoa que você não pode chamar de chata para falar a mesma coisa. É assim, é ou não é assim? É. Pastor, você está igual ao meu pai. Eu falei, imagino. Falando as coisas que meu pai me fala, e você não ouviu até hoje. Não é só você que passa por isso, não, eu também. Davi, quando caiu em adultério, estava olhando para a mulher do vizinho. E foi aí que Satanás encontrou terreno fértil para agir nas necessidades da alma de Davi. Pedro se encheu de medo ao ver Jesus sendo açoitado e flagelado. E o medo foi um terreno fértil para que Satanás fizesse Pedro negar a Jesus 3 vezes. Então, irmão, olha como é perigoso nós abrirmos a nossa guarda para que Satanás entre e encontre o território fértil. Não deis lugar ao diabo. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. A nossa meta é vigiar, orar, jejuar e resistir ao diabo. Diga comigo, a minha meta como cristão é orar, vigiar, jejuar e resistir ao diabo. Amém? Ponto 5. O jejum e a oração nos tiram do lugar de destaque e colocam Deus em primeiro lugar. O jejum e a oração me tira do lugar de destaque e coloca Deus em primeiro lugar. O que é isso? Irmão, nós temos hoje, ainda mais depois de tudo que eu já te falei lá na introdução da palavra, sobre uma geração que tem necessidade de aplausos, necessidade de aceitação e que não tem uma identidade real. Nós somos extremamente sujeitos à vaidade. E isso nos coloca em prioridade. Eu não posso, eu não gosto, eu não vejo, eu não quero. E se esquecemos que esse lugar de primazia na nossa vida é do Senhor. A Bíblia diz, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que isso significa? As tuas vontades não têm mais poder sobre você. Então não dá para justificar tuas falhas e debilidades de caráter na tua história. Aí é porque eu nasci assim, mas agora você tem Jesus, a vida não é mais sua. Então se você nasceu assim, negue-se a si mesmo e viva a vida que o Senhor te propõe. É isso, o nome disso é renúncia. Não é fácil para ninguém, mas não tem outro jeito. Estão comigo? Satanás usou da fome de Jesus como uma extraordinária estratégia de convencê-lo a fazer aquilo que ele queria. Então disse, transforme essas pedras em pães e resolva a sua necessidade. Transformar pedra em pão não era para mostrar poder, era tipo assim, cara, come, você não é o filho de Deus? Por que você está passando fome? Entende? É como se alguém chegasse hoje diante de uma dificuldade, de um desemprego, e falar, meu irmão, vamos ali comigo, velho. Vamos fazer um negocinho ali, dá para ganhar uma grana maneira, de boa, ninguém precisa saber. Supra a sua necessidade. Tu brigou com seu marido, brigou com seu namorado, brigou com sua namorada, você é nova desse jeito, bonita. Que é isso? Você arruma homem ali a hora que você quiser. Vamos ali que eu te apresento um amigo meu hoje. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Mateus 4,3 diz assim: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ponto 6, o jejum e a oração aumentam nossa perspicácia a respeito das ciladas de Satanás contra nossas vidas. O jejum aumenta a nossa perspicácia. Satanás muitas vezes pode utilizar de trechos isolados da Bíblia para trazer confusão e dúvida e nos forçar a realizar aquilo que ele deseja. Satanás, percebendo que Jesus estava atento às suas ofertas carnais, mudou repentinamente sua oferta e citou um trecho isolado da Bíblia para tentar sair da necessidade da carne e pegar Jesus em uma necessidade da alma. Ele saiu do pão e foi para o Salmo 91. Eu não te pego na necessidade da tua alma, mas eu pego da carne, mas eu pego você na necessidade da sua alma. Nós precisamos entender que a palavra de Deus na boca do diabo nunca será a palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus na boca do diabo se torna a palavra do diabo. Porque Satanás tem uma coisa que eu e você não temos: a revelação da palavra. Por isso ele distorce. Ele conhece a Bíblia, ele sabe a Bíblia toda, isso é verdade, mas a revelação que nós temos como filho, ele não tem acesso. Então, se você não busca a revelação, você será seduzido por qualquer vento de doutrina. É esse povo que fica vendo o pastor pregar na internet, chega na igreja cheio de dúvida. Pastor, mas é porque eu fico vendo o senhor falar um negócio, eu vi lá o cara, quem que é o cara? Ah, um cara aí. Meu irmão, mas você está carente demais. Você não sabe nem quem é a pessoa. E o que ele falou trouxe tanto respaldo para você, então é porque você quer ter essa vida. Está comigo? O diabo quer nos fazer pecar confiando exageradamente na graça. É a graça, a hipergraça. No fundo, é a graça barata. E essa graça, irmão, é aquela que justifica o pecado. A hipergraça que estão pregando aí é a graça que justifica o pecado e não o pecador. Porque a graça de Deus é aquela que nos justifica, porque nós fomos justificados naquele que foi morto na cruz por nós. Essa é a graça que nos alcançou. E ela não nos dá legalidade para pecar de novo, porque ele levou sobre si o pecado. Agora a graça, a hipergraça que pregam, te legaliza para pecar. Isso não vem de Deus. O pecado nunca será justificado porque é pecado. E ponto final. Um pecador, quando se arrepende, esse sim é justificado e alcançado pela graça e pela misericórdia. Amém? Ponto 7 e último ponto. O jejum e a oração não nos deixam baixar a guarda. O jejum e a oração não me deixa baixar a guarda. Uma das maiores imprudências que cometemos como cristão é baixar a guarda depois de uma grande vitória ou uma grande conquista. Satanás tem consciência de que nós, como homens, temos dificuldade de lidar com as vitórias. Toda vitória nos traz distração. É aquele sentimento de eu tenho direito de descansar. Não é? A gente não chega assim no final do ano? Trabalhei demais, eu tenho o direito de tirar férias. A gente tem o direito de tirar férias, sim ou não? Sim, diga sim, mas não é de Deus. É só do trabalho. A gente continua crente. A gente não tira férias, eu vou ali no carnaval. Não, irmão. Não, as férias é do trabalho, de Deus não. Satanás tem consciência de que, como homens, temos dificuldade de lidar com vitória, e toda vitória nos traz distração, e é nessa distração que somos pegos de surpresa.
O livro de Lucas, para terminar, tem um estudo paralelo a esse que nós lemos lá na introdução, e ele tem uma colocação que deixa claro que Satanás não desiste e por isso nossa resistência deve ser diária. O mesmo texto que nós lemos no livro de Lucas tem um versículo que não tem no livro de Mateus, está em Lucas capítulo 4, no verso 13. Está escrito assim: e acabando o diabo com toda tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Resistir o diabo e fazer com que ele foge, não quer dizer que ele não vai voltar. Então fala para quem está do seu lado, vigia. Fala assim, ó, o seu problema é que você está distraído demais. A vitória de hoje não determina a vitória de amanhã. É uma nova guerra. Não baixe a sua guarda. Está comigo? Se coloque de pé.